Floresta Amazônica. A floresta amazônica provavelmente se formou durante o período Eoceno. Ela apareceu na sequência de uma redução global das temperaturas tropicais do Oceano Atlântico, quando ele tinha se alargado o suficiente para proporcionar um clima quente e úmido para a bacia amazônica. A floresta tropical tem existido por pelo menos 55 milhões de anos e a maior parte da região permaneceu livre por biomas do tipo savanas por pelo menos até a era do gelo atual, quando o clima era mais seco e as savanas mais generalizadas. Com base em evidências arqueológicas de uma escavação na Caverna da Pedra Pintada, habitantes humanos se estabeleceram na região amazônica pelo menos há 11.200 anos atrás. O desenvolvimento posterior levou a assentamentos pré-históricos tardios ao longo da periferia da floresta, em 1250 a.C., o que induziu a alterações na cobertura florestal. Durante muito tempo, pensou-se que a floresta amazônica havia sido sempre pouco povoada, já que seria impossível sustentar uma grande população através da agricultura, devido à pobreza do solo da região. Com uma área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica é a principal cobertura vegetal do país, ocupando 45% do nosso território, além de espaço de mais 9 países, sendo também a maior floresta tropical do mundo. É chamada de floresta latifoliada equatorial. A floresta amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de plantas. Apresenta uma densidade elevada, o que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado. Costuma-se classificar essa floresta conforme a proximidade dos cursos de água, sendo classificada como Mata de Igapó. Caracteriza-se por se localizar muito próximo aos rios, estando permanentemente inundada. Mata de Várzea sofre com as inundações, porém apenas no período das cheias dos grandes rios, por se encontrar em áreas um pouco mais elevadas. Mata de terra firme, também chamada de Caetê, a mata de terra firme caracteriza-se por se encontrar relativamente distante dos grandes cursos de água, localizando-se em planaltos sedimentais. Dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. A data foi escolhida pela província do Amazonas, criada por Pedro Chico.
Culinária e artesanato. A culinária do norte do Brasil possui forte influência indígena, com muitos pratos de carne de caça e peixes. É rica devido aos ingredientes oferecidos pelo bioma amazônico e, por isso, é um dos maiores exemplos da culinária nacional. Parte da cultura portuguesa foi incorporada na gastronomia através dos imigrantes que permaneceram na região após a colonização. Além disso, outros povos deixaram suas contribuições, tais como japoneses, italianos e libaneses. Como comidas típicas da região norte, podemos citar pato no tucupi, açaí, maniçoba, tacacá, pirarucu, caruru, mujica de peixe, doce de caju e gurijuba. Rico e variado, o artesanato do estado do Amazonas é uma fonte sustentável de renda. Com uma enorme influência da cultura indígena, é considerado uma das mais belas e significativas expressões de arte popular brasileira. Entre os principais consumidores da arte estão os próprios índios, de etnias como Pataxó, Bororó e Funil. A cerâmica, a arte plumária, a zarabatana e o colhar de morototó estão entre as principais peças produzidas. O artesanato dessa região está diretamente ligado aos elementos da cultura local, e até mesmo a matéria-prima utilizada tem origem na floresta, como sementes, fibras, madeiras ou argila para compor as cerâmicas. Tudo aproveitado pelos artesãos com criatividade, originalidade e beleza, resultando em belos produtos. Eventos culturais da região norte. A quantidade de eventos culturais do norte é imensa. Por esse motivo, iremos destacar alguns desses vários elementos que compõem a cultura desse povo tão alegre, receptivo e hospitaleiro. As duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de outubro reúne mais de 2 milhões de pessoas, em Belém, Pará, e o Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho no Amazonas. O Círio de Nazaré é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital do estado, num espetáculo grandioso em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Jesus. O boi-bumbá é uma das variações do Bumba Meu Boi, largamente praticado no Brasil. É uma das mais antigas formas de distração popular, sendo introduzida pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão de teatro popular brasileiro. O Festival de Parintins é um dos maiores responsáveis pela divulgação cultural do boi-bumbá. No bumbódromo apresentam-se as agrimações Boi Garantido Vermelho e Boi Caprichoso Azul. São 3 noites de apresentação nas quais são abordados, através das alegorias e encenações, aspectos regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. O Congo ou Congada é uma manifestação cultural de origem africana, mas com influência ibérica. O Congo já era conhecido em Lisboa entre 1840 e 1850. É popular em toda a região norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A Congada é a representação da coroação do rei e da rainha eleitos pelos escravos e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. Vence o rei, perdoa-se o embaixador. Termina com o batizado dos infiéis. Em Taquatinga, no sul do estado do Tocantins, as cavalhadas tiveram início em 1937. Acontecem durante a festa de Nossa Senhora da Abádia, nos dias 12 e 13 de agosto. O ritual se inicia com a bênção do sacerdote aos cavaleiros. A entrega ao imperador das lanças usadas nos treinamentos para a batalha, simbolizando que estes estão preparados para se apresentar em louvor a Nossa Senhora da Abádia, em honra ao imperador. A Folha de Reis é outro evento comum nos estados do norte. Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, ensinando a visita dos 3 reis magos à Gruta de Belém para adorar o menino Deus. Dados a respeito dessa festa afirmam que a sua origem é portuguesa e tinha um caráter de diversão. Era a comemoração do nascimento de Cristo.
Danças. Dança conta com a participação de homens e mulheres, que dançam ao som do violão, do cavaquinho e da rabeca. Os dançarinos se vestem a rigor para fazer os passos dessa dança, que recebe o nome de jornadas. Já na dança conhecido como maçarico, som da sanfona, viola, violão e rabeca embalam os pares nessa dança feita de passos lentos e ligeiros. Uma dança similar é a umbigada, de origem afro-brasileira. Outra dança típica da região norte é o retumbão, que pode ser considerada a dança favorita dos integrantes da Marujada de Bragança. O ritmo seria uma variação do lundu. A dança recebeu o nome de retumbão devido ao entusiasmo dos próprios portugueses, que ao ouvirem de longe o ritmo e a linha melódica, diziam que retumbava, elogiando a execução. A dança de Lundo Marajora é originária do Pará e traz como representação a simulação de um convite amoroso entre dois dançarinos. Com fortes influências africanas, traz também características locais do povo marajoras. Os movimentos são, em sua maioria, rotacionais. A mulher ao centro do palco dança de forma sensual, mexendo o quadril. O homem se posiciona ao redor da mulher, acompanhando seus movimentos e dançando ao redor dela. Como vestimentas, as mulheres utilizam um top e saia bem colorida, ou mesmo um vestido, enquanto o homem calça longa dobrada até a altura do joelho, com ou sem camisa. Já a Marujara, dança popularmente conhecida como Marujara de Bragança, é uma representação cultural típica do estado do Pará. Acredita-se que tenha sido criada pelos escravos que viviam na região. Também é a prática como forma de celebração na festa de São Benedito, onde mulheres vestidas de branco e vermelho saem às ruas homenageando ao santo. Uma das principais características da Marujada está na disciplina, organização e coreografia, além dos diferentes tipos de movimentos. Ela é composta de 7 danças: a zabumba, a valsa, o shot bragantino, o bagre, o retumbo, o chorado e a mazurca. Denominados maruja, as dançarinas utilizam vestimentas saia longa e vermelha e blusa branca, além da camisa e calçado branco para os homens. Um chapéu enfeitando com flores e fitas também é um acessório obrigatório.
Economia. É uma das regiões menos industrializadas do país, contudo é a mais rica em termos de biodiversidade natural, por conta da floresta amazônica. A principal atividade econômica da região norte é o extrativismo mineral e vegetal. Os estados economicamente mais envolvidos da região são o Amazonas e o Pará. O estado do Pará é um importante exportador de minérios como o manganês e o ferro, e é o maior produtor de madeiras em Tora, segundo o IBGE. A região amazônica também é responsável pela produção nacional de castanha do Pará, látex, babaçu, açaí e cupuaçu. Essas são manufaturadas pelas indústrias alimentícias, farmacêutica e de combustíveis. O gado bovino é criado de forma extensiva na região norte, especialmente para o abate. A ilha de Marajó concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil. São 600 mil animais e fornecem carne e leite à população local, além de ser marca registrada da maior ilha marítimo-fluvial do mundo. A agricultura na região norte é destinada sobretudo à subsistência com plantações de mandioca, feijão e milho. Uma das culturas que avançam sobre a floresta amazônica é a soja. Isso tem causado bastante preocupação aos ambientalistas pelos danos causados ao ecossistema local. Criada em 1967, a Zona Franca de Manaus tinha como intuito estimular a industrialização da região. Em 2017, o Amazonas respondeu por cerca de 3% das indústrias do país. A fabricação de máquinas e equipamentos, por exemplo, cresceu em 31,6%. A produção de produtos eletrônicos e materiais de informática avançou em 23,9%. Lendas e mitos da região norte. Como principais lendas e mitos da região norte, pode-se destacar a lenda do Boto, que conta sobre uma figura que durante a noite se transforma em homem, que se veste de branco e usa um chapéu para esconder o seu grande nariz de boto. Esse rapaz seduz as moças desacompanhadas, levando-as para o fundo do rio, em alguns casos engravidando-as. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando o chapéu, pede-se que ele o retire para garantir que não seja um boto. Daí deriva o costume de dizer, quando uma mulher tem um filho de pai desconhecido, que ele é filho do boto. Outra lenda muito conhecida na região é a lenda da Vitória Régia, que consiste basicamente em uma planta que originalmente teria sido uma índia que se apaixonou pela lua, Jaci para os índios, e, ao ver o seu reflexo nas águas do rio, se inclinou para lhe beijar, o que a fez cair e se afogar. Comovido com o acontecimento, Jaci transformou a índia em uma flor, a Vitória Régia. Além dos personagens anteriormente citados, pode-se destacar como parte do folclore da região norte, o boitatá, o caipora, o saci-pererê e a mula sem cabeça.